Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula. Vou ajustar aqui o material, ajustar aqui minha posição para vocês me enxergarem também. Só um minutinho. Vocês estão me vendo ou estão vendo só o material? Só colocar aqui, peraí. Ah, tá aqui. Agora vocês vão conseguir me ver melhor. Só um minutinho. Estão vendo, gente? Estão vendo o material da aula? Comentem aí no chat. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar agora a nossa primeira aula da mentoria Beabá Prévia. Essa é uma aula aberta, gente. Vocês sabem aí que nós estamos com uma mentoria maravilhosa, que é a mentoria Beabá Prévia, que vai ensinar para você, o advogado que está iniciando na área previdenciária, ou até mesmo se você é estudante de direito, mas deseja conhecer mais essa área para poder começar a atuar do zero ao avançado. Essa mentoria é para você. E hoje nós vamos iniciar com essa aula aberta, gente, justamente para que vocês entendam como é que funciona essa mentoria e como que é a dinâmica para você aprender a de fato lucrar no direito previdenciário. Hoje a aula é sobre como transformar um atendimento previdenciário simples em um planejamento previdenciário lucrativo. Planejamento previdenciário, como eu estava falando há pouco, é uma das demandas em que a gente consegue mais lucrar no nosso escritório, porque é uma demanda que a gente não depende só do êxito. Então, como a gente não depende só do êxito, a gente recebe logo e a gente dá uma satisfação também mais rápida para o nosso cliente, tendo em vista que a gente demonstra toda a nossa autoridade e dificilmente ele não fecha a aposentadoria ou o benefício dele com a gente. E mais, ele ainda indica a gente para outros clientes também. Então, vamos lá, gente. Olhem só. Primeiro, eu vou me apresentar para vocês. Quem é Yasmin Pinheiro, né? Quem sou eu? Para quem não estava na última aula, vou me apresentar novamente. Pessoal, eu sou advogada previdenciarista, com mais de 8 anos de atuação, exclusivamente na parte do direito previdenciário. Eu tenho várias pós-graduações no direito previdenciário. Sou especializada em regime geral de previdência social, regime próprio, regime de previdência militar. Então, contem comigo aí para qualquer um desses assuntos. Eu sempre estou aqui falando de direito previdenciário para vocês, porque além de ter estudado muito sobre essa área, é algo também que eu vivo. Então, é algo que diariamente eu atendo clientes do meu escritório, eu atendo demandas nessa parte previdenciária. Então, podem contar comigo quando quiserem algum suporte. Além de militar nessa parte previdenciária há 8 anos, eu também sou professora de direito e professora também de direito previdenciário na faculdade de Anhanguera. Então, provavelmente aqui tem alguns alunos meus lá da faculdade de Anhanguera. É um prazer ter vocês aqui comigo, porque os meus alunos são todos maravilhosos e eles sempre confiam em mim aí participando das minhas aulas e se interessando e se apaixonando ainda mais por essa área previdenciária. Sou professora também de pós-graduação. Então, algumas pessoas aqui me conhecem também pela pós-graduação da ESA, porque eu sou professora da pós de previdenciário da ESA Maranhão, em parceria com a OAB Maranhão, dei aula lá de tipos de segurados. E além disso, gente, eu também sou mentora jurídica de direito previdenciário, através da mentoria Beabá Prev, e também cofundadora do Instituto Beabá Jurídico. Então, aqui fala com vocês uma pessoa que vive o previdenciário na prática todos os dias. Então, podem ter certeza que tudo que eu falar aqui nessa aula e em todas as outras é algo que, além de ter o conhecimento teórico através dos livros, eu tenho conhecimento prático da atuação. Então, vocês falam com uma pessoa que vive o previdenciário.
E eu quero apresentar para vocês também o nosso instituto. O Instituto Beabá Jurídico é um instituto de ensino voltado para pessoas que querem aprender direito. A gente sabe que nem sempre, quando a gente está na faculdade ou quando a gente sai da faculdade, a gente consegue ter aquele entendimento prático, né, que é a atuação do dia a dia. E o Instituto Beabá Jurídico ele vem justamente para promover cursos, não só na área previdenciária, mas em breve teremos em outras áreas também. Ele vem para promover cursos de forma que vai ajudar na sua atuação estratégica na prática, mostrando que o direito pode e deve ser simples, que você pode aprender o direito desde o beabá até chegar na sua prática avançada. Nós temos, gente, no Instituto Beabá Jurídico, um espaço totalmente gratuito para advogados, que é a comunidade Beabá Prev. A comunidade Beabá Prev faz parte do projeto Beabá Prev do Instituto Beabá e é voltado somente para previdenciário. Nessa comunidade, você vai ter acesso a conteúdos práticos, a atualizações legislativas, explicações simplificadas sobre direito previdenciário. A gente fala lá de casos reais, porque dentro da comunidade nós temos um grupo que é o Plantão de Dúvidas Beabá Prévio. E não só eu, mas advogados de todo o Brasil, inclusive aqui na aula tem a doutora Camila, que é uma advogada, minha sócia lá do Rio de Janeiro. Ela está aqui na aula com a gente. E ela também sempre está respondendo perguntas lá na comunidade e outros advogados de todo o Brasil que estão lá também. Então, é um espaço, gente, onde a gente compartilha conteúdo, onde a gente faz network com advogados de vários lugares do Brasil. E a gente tem essa troca entre advogados, estudantes, e ajuda a fortalecer esse nosso raciocínio previdenciário prático. Então, vou pedir agora para minha sócia, a doutora Thaís, colocar lá no Instagram o link da comunidade. Vocês conseguem acessar também pelo link da bio do Instagram do Instituto Bebá Jurídico, tá? Lá vocês vão acessar o link que vai fazer você entrar direto na comunidade BebaPrev. Então não perca essa oportunidade, porque é um espaço de troca, de network, de conteúdo prático e real, 100% gratuito que a gente disponibiliza. Então, inclusive, gente, essa semana eu vou fazer um post lá na comunidade sobre o benefício novo. Quantos de vocês aí viram que saiu o salário paternidade? Pois é. Salário maternidade já é um benefício muito polêmico que todo mundo quer adotar, todo mundo quer trabalhar no seu escritório, porque converte muitos clientes. Imagine salário paternidade. Vamos falar sobre esse benefício essa semana lá na comunidade. Então, entrem, fiquem atentos, que em breve, quem sabe, a gente também não vai ter uma aula gratuita sobre esse benefício. Então vamos lá, gente. Qual que é o objetivo dessa aula? Primeiro, o objetivo dessa aula é transformar os seus atendimentos em oportunidades reais de negócio. Às vezes, você atende um cliente no seu escritório, ou mesmo sem ser um atendimento formal, você entra em contato com uma pessoa que pode ser um possível cliente e você não consegue identificar uma visão estratégica para poder transformar aquela simples conversa num caso real, ou num planejamento previdenciário, ou no fechamento de um contrato, mesmo que seja de um outro benefício. Então, o objetivo dessa aula é justamente fazer com que, na hora que você atenda esse cliente, você consiga identificar oportunidades. E além de uma visão tradicional, você tem uma visão estratégica sobre como converter esse atendimento no planejamento previdenciário e fechar esse serviço no seu escritório, para você poder receber mais rápido e fazer com que o seu cliente saia satisfeito do seu escritório com respostas. Então, aqui a gente vai aprender também um pouco mais sobre o planejamento e vai aprender técnicas na prática desse planejamento e como que a gente vai precificar esse planejamento. Além disso, como a gente pode reposicionar nossa atuação. Porque o planejamento previdenciário ele ganhou força mesmo depois da reforma da Previdência. Vocês sabem que todo mundo aqui deve ser apaixonado por previdenciário para estar aqui nessa aula, né? Então, eu tenho certeza que vocês sabem que lá em 2019 a gente teve a reforma da Previdência. Em 2019, quando a gente teve a reforma da Previdência, a gente saiu de dois benefícios, que eram dois benefícios de aposentadoria, que era aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, e foi para inúmeros outros benefícios, inúmeras outras regras. Olhem só, a gente tinha aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Depois da reforma da Previdência, a gente começou a ter, além dessas duas regras que se aplicam àquelas pessoas que já tinham direito adquirido, a gente passa a ter 5 regras de transição.
E além dessas regras de transição, a gente passa a ter a regra permanente que foi instituída com a reforma da Previdência, a nova regra de aposentadoria, que vai juntar aí os requisitos da idade e do tempo de contribuição. Então, olha como se tornou complexo. São regras em que vieram dificultar ainda mais o entendimento do segurado sobre o seu próprio benefício. Então, antes, o segurado era muito mais fácil ali na agência ele ir solicitar uma apostadoria sozinho. Hoje não, ele depende de uma opinião especializada, porque senão ele pode fazer uma grande besteira no seu benefício. Então, o planejamento previdenciário, ele vem justamente como uma oportunidade de você direcionar esse seu cliente, fazer ele entender que sozinho ele não consegue e que ele precisa se planejar. Porque através do planejamento ele evita prejuízos e ele aumenta, inclusive, os ganhos dele em benefício. Então, gente, o objetivo da aula de hoje é transformar esses atendimentos em vocês numa visão estratégica e reposicionar a atuação de vocês. Qual que é a virada de chave? A virada de chave é você sair desse atendimento tradicional, onde você foca somente em resolver problemas pontuais, onde você foca a sua atuação somente quando você é provocado, quando você é buscado pelo cliente e quando você acaba abaixando o seu valor enquanto profissional. Porque se você não demonstra autoridade, se você não demonstra que tem domínio daquilo que fala, que pode oferecer um serviço que vai resolver a vida desse cliente, você abaixa o seu valor enquanto profissional, porque você não sabe valorizar o seu ticket. Então, isso é importante, valorizar o ticket do advogado. Mostrar que você tem domínio e que você pode oferecer esse serviço com um diferencial que nem todos os outros profissionais do mercado têm. Então, esse atendimento que é tradicional vai se transformar num atendimento estratégico, porque você vai atuar não só no problema, mas você vai atuar preventivamente. E através dessa atuação preventiva, você vai aprender a planejar com visão de futuro e aumentar o faturamento do seu escritório. E também fazer com que os seus clientes saiam muito mais satisfeitos. Então, qual que é o resultado gerado disso tudo? Bom, todo atendimento, gente, ele pode gerar uma oportunidade. A gente tem que aprender isso e botar isso na nossa cabeça. Quem cria a oportunidade somos nós. A diferença vai estar da forma que a gente enxerga cada cliente. Porque pode ser que tenha um cliente que vá no seu escritório precisando de um auxílio-doença, que é o atual auxílio por incapacidade temporária, né? Que isso mudou também a nomenclatura com a reforma da Previdência. Pode ser que você receba um cliente no seu escritório buscando um salário maternidade, agora, quem sabe, um salário paternidade. E aí, quando você entrar lá no portal do meu INSS desse cliente, você verificar que tem vários erros no CNIS dele, ou que ele está próximo de se aposentar, ou que mesmo longe de se aposentar, a melhor forma para ele é se planejar, você já pode oferecer o planejamento desde daí. Então, você vai mudar, fazer essa virada de chave, sair do tradicional e ir para o estratégico. Então, bora lá. Qual que é o erro, gente, nos nossos atendimentos? Um erro que é muito comum. Um erro comum é o cliente chegar no seu escritório e você responder apenas as perguntas que ele faz, sem analisar o contexto completo da situação previdenciária. Olha só, hoje foi um cliente lá no escritório. Hoje eu estava no interior, né? Eu tenho um escritório também no interior. E hoje foi uma cliente no escritório em que estava eu e meu sócio atendendo. E ela veio com um caso de incapacidade, de depressão e síndrome do pânico. Nós não fizemos só as perguntas tradicionais para ela. A gente não só ouviu o que ela tinha para falar, mas a gente soube, através do contexto que ela trouxe, formular as melhores perguntas, as perguntas mais estratégicas para o atendimento dela, para a gente entender todo o histórico dela, para saber de que forma que a gente pode incluir isso no processo e aumentar o êxito. Então, olha só, quando você não consegue perceber esse tipo de oportunidade, quando você não analisa o contexto completo da situação previdenciária do seu cliente, quando você abre o portal do meu INSS do seu cliente, mas você não consegue verificar a oportunidade somente por abrir o extrato do CNIS desse cliente, você pode ter certeza que você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa. Na aula passada, não sei quantos aqui estiveram na aula passada, mas na aula passada a gente falou sobre análise de CNIS, passo a passo da análise do CNIS. E a gente aprendeu várias coisas sobre indicadores, sobre erros mais comuns no CNIS, vínculos em aberto, sobre vínculos sem data fim. A gente viu sobre remunerações que às vezes não aparecem no CNIS. Então, gente,
todas as oportunidades que a gente identifica somente ao abrir o portal do meu INSS do cliente, ela pode ser colocada em prática aqui. Quando a gente atende ele, bate o olho e verifica que ali tem um monte de oportunidades e oferece planejamento previdenciário para poder corrigir essas pendências e planejar um benefício lá para frente, para que justamente ele saia satisfeito desse atendimento, entendendo que se ele deixar esse caso nas suas mãos, a vida dele vai estar resolvida. Então, olha só, qual que é a consequência da gente errar nesse atendimento? A gente vai perder a oportunidade, deixar dinheiro na mesa e abaixar a rentabilidade do nosso escritório, abaixar a rentabilidade do nosso bolso. Planejamentos que a gente podia estar fechando, a gente vai deixar passar essa oportunidade para que o cliente saia cheio de dúvidas no nosso escritório e às vezes procure até um outro profissional. Então, a sua atuação se torna muito limitada e reativa, restrita somente àquele momento. E você pode ter certeza que o cliente que sai com dúvidas, ele pode procurar até um outro profissional, e aí você vai sair prejudicado. Qual que é a abordagem estratégica, gente? Quando a gente fala do atendimento ao cliente. Primeiro, a gente vai aqui por passos, né? Passo um, 2 e 3. Gosto de sempre ensinar por passo a passo, porque eu acho que fica muito mais simples. O passo um da abordagem estratégica do seu atendimento é analisar toda a vida previdenciária do cliente de forma completa e detalhada. Quando o cliente chegar no seu escritório, você vai primeiro perguntar como é que você pode ajudar ele. Isso é algo que eu sempre faço, gente. É algo que eu sempre faço. Às vezes eu até já sei qual que é o problema do cliente, porque ele conversa antes comigo no telefone, ele já me dá um breve resumo da necessidade dele. Mas é muito importante você ouvir o seu cliente. Então, quando o cliente chega no escritório, a primeira coisa que eu faço é: Fulano, tudo bem? Bom dia. Como é que eu posso lhe ajudar hoje? Aí ele vem e conta toda a história da vida dele. Através dessa história que ele conta, das dificuldades que ele está passando, eu vou ali identificando oportunidades. Identificando oportunidades. E nessa identificação de oportunidades, já fechei alguns auxílio acidente, olha só. Auxílio acidente, gente, é um benefício que é um benefício indenizatório. É diferente do auxílio por incapacidade temporária. E muita gente não sabe que tem direito. Que é o benefício justamente quando o segurado ele fica com uma sequela que reduz essa capacidade dele para o trabalho, mas que não incapacita ele totalmente, só reduz a capacidade dele para o trabalho. E aí, muita gente não sabe que tem direito. E analisando, ouvindo toda a história do segurado, já analisei. Talvez você tenha direito a um auxílio acidente. Inclusive, na semana passada, a gente recebeu um honorário de um cliente em que ele teve o auxílio acidente concedido. Semana passada, não, faz umas 2 semanas. Que ele teve o auxílio acidente concedido e saiu os honorários. Ele não estava nem esperando. Imagina o quanto esse cliente não ficou feliz e o quanto ele não ficou satisfeito com a nossa atuação. Simplesmente porque a gente ouviu ele, analisou toda a vida previdenciária dele de forma completa e detalhada e identificou as oportunidades. Esse é o passo um, gente. Identificar oportunidades através da análise da vida previdenciária do cliente de vocês. Passo 2, identificar inconsistências, erros e lacunas nos registros contributivos. Depois que o cliente falar toda a vida dele, contar a dor dele, você vai fazer o quê? Você vai pedir a senha do meu INSS dele. E aí você vai entrar lá no seu computador, no portal do meu INSS. E aí, enquanto vocês conversam, enquanto o cliente vai contando para você o que, que ele acha que ele precisa e dizendo, enfim, da história dele, de toda a contribuição que ele já teve, onde ele já trabalhou, você vai abrir o portal do meu INSS e você vai identificar os pedidos que ele tem. Você vai identificar as inconsistências que tem nesse extrato do CNIS. Você vai identificar eventuais lacunas nos registros contributivos, e aí você vai voltar para a nossa primeira aula lá, que é o passo a passo de análise do CNIS, para você entender todas essas inconsistências que pode ter no CNIS e as oportunidades que você pode tirar dali. Então, você vai abrir esse portal, você vai identificar todas as inconsistências, você vai verificar se dentro daquele extrato do CNIS, se ele já está perto de se aposentar, se ele está longe ainda de se aposentar, se ele tem direito a algum outro benefício, se ele já recebeu algum benefício.
E através disso, a gente vai para o passo 3, que é visualizar oportunidades futuras através dessa abordagem estratégica que você vai fazer. Você vai visualizar oportunidades futuras e traçar estratégias para poder maximizar esses benefícios. Olha só, quando eu abro o extrato do CNIS do cliente e eu vejo que ali tem vínculo em aberto, tem remuneração faltante. Isso acontece muito em órgão público, gente. Olha só. Quando o cliente chega para mim lá no meu escritório e já fala que trabalhou em prefeitura, que trabalhou no estado, enfim, já acende um alerta na minha cabeça. Ele trabalhou em órgão público. Vou verificar se todas as remunerações estão corretas. Por quê? Porque acontece muito do órgão público não informar. E às vezes acontece também, gente, de vínculos antigos. Em vínculos antigos, mesmo que não seja de órgão público, vínculos privados mesmo, acontece de vínculos antigos não estarem informados da forma correta. Aí o que que você vai precisar fazer? Além de puxar o meu INSS do cliente com todos aqueles documentos que você vai conseguir analisar, você vai pegar os documentos físicos, a carteira de trabalho física. Tem um cliente, gente, que às vezes não quer dar a carteira de trabalho física porque diz que já tem a digital basta. A digital não basta. Quem estava aqui na aula passada sabe o que eu falei. O extrato do CNIS ele é alimentado por uma base cadastral que alimenta todos os sistemas do governo, que vai alimentar o site do Gov, que vai alimentar o FGTS, que vai alimentar a CTPS digital, que vai alimentar a CNH digital, o título de eleitor. Enfim, todos os sistemas estão ligados. Se todos os sistemas estão ligados, o extrato do CNIS está com erro, provavelmente esses outros sistemas também estão com erro. Então, não adianta você pegar um documento digital do seu cliente, sendo que através desse documento digital você não vai conseguir solucionar as pendências que tem no extrato do CNIS. Então, você vai fazer o seguinte: você vai solicitar os documentos físicos do seu cliente. Você vai solicitar carnês de contribuição, você vai solicitar carteiras de trabalho físicas. Se trabalhar em órgão público, você vai solicitar também certidão de tempos de contribuição, fichas financeiras. Se a pessoa ainda está ativa no órgão público, você não vai solicitar CTC, você vai solicitar a DTC, que é a Declaração de Tempo de Contribuição. Vocês estão anotando isso? Lembra que eu falei ainda há pouco, na mensagem que eu mandei, lembrando da aula, que era bom vir com caderno e caneta para anotar todas as dicas? Pois bem, gente, anotem, porque são dicas preciosíssimas. Outro ponto, gente, quando a gente fala de atendimento previdenciário, análise de documento, a gente fala também, principalmente, em identificação de oportunidades. Quando a gente identifica essas oportunidades, a gente já fez o contrato lá na hora do atendimento. Eu não gosto. Agora, uma particularidade minha aqui com vocês, dos meus atendimentos. Eu não gosto de deixar o cliente para assinar contrato depois. Eu gosto de fechar o contrato com o meu cliente na hora que ele está ali conversando comigo, logo no primeiro atendimento. Se eu identifico que ele já tem condições de solicitar um benefício ou da gente fazer o planejamento previdenciário, eu não deixo para depois, por mais que ele tenha que buscar outras documentações. Eu deixo só na pendência de outras documentações e já fez contrato com ele. Por quê? Porque a gente tem que fazer o cliente entender que ele tem urgência em resolver aquela situação. Porque se ele não tem urgência em resolver aquela situação, o meu serviço não é necessário. Se o meu serviço não é necessário, eu não estou aumentando meu valor e aumentando meu ticket. Então, como é que você vai fazer? Você vai atender o cliente. Primeiro passo, ouvir o cliente, ouvir a dor dele, perguntar como é que você pode ajudar ele. Segundo passo, você vai identificar todas as inconsistências através das documentações que você vai solicitar para ele, para poder analisar o caso de acordo com a dor que ele falou para você. E terceiro passo, através das oportunidades que você já identificou, você já vai oferecer o seu serviço para ele, e oferecendo o seu serviço para ele, você já fecha contrato para poder traçar estratégias para maximizar esses benefícios dele. Outro ponto importante: nunca fale tudo para o seu cliente no atendimento. Aqui eu estou dando algumas dicas de atendimento, tá, gente, que são importantíssimas. Nunca fale tudo. Se o cliente chega no meu escritório e eu simplesmente entrego todo o ouro para ele de tudo que eu vou fazer no processo dele, ele não vai fechar comigo, ele vai fazer sozinho.
ou ele vai procurar um outro advogado e dizer para outro advogado tudo que ele deve fazer. Então, essa não é a melhor estratégia. Às vezes a gente acha que a gente está mostrando autoridade e, na realidade, a gente está entregando ouro para o nosso cliente. Aumentar o nosso valor, demonstrar autoridade, não é você falar tudo o que você vai fazer. É você mostrar que somente você consegue resolver isso para ele. Olhem só, há umas semanas atrás eu atendi um cliente do meu escritório e ele chegou lá com algumas documentações que estavam no formato errado. Quais são essas documentações? Vou até já dar essa dica para vocês. Ainda relacionado a órgão público. No dia eu postei até uns stories. E aí foi. Aliás, eu postei uns stories sobre isso. E foi através desses stories que esse cliente chegou até a mim e marcou atendimento. Olha só. Esse cliente, ele trabalhou muitos anos em órgão público. E quando ele procurou outros advogados para poder verificar como que era a situação dele de aposentadoria e tudo, quando é que ele ia poder aposentar, os advogados simplesmente somente aceitaram as documentações que ele já tinha trazido. Alguns falaram que não iam conseguir resolver o caso dele, outros não pediram documentação e acabou que deu errado os benefícios. Por quê? Porque eles não souberam identificar da forma correta as inconsistências. Quando esse cliente chegou para mim e eu fui olhar a documentação que ele trouxe, ele já chegou muito certo de que todas as documentações estavam corretas e que ele não precisava mais buscar documento nenhum, porque ele já estava com todas as documentações necessárias. Pois bem, ele trouxe um bolo assim, ó, gente, de documentação. E eu fui analisando uma por uma, olhei todas as documentações. Aí eu falei pra ele assim, ele é cliente de órgão público, né? E quando a pessoa já trabalhou em órgão público, o que que a gente pede? Que eu acabei de falar pra vocês. Certidão de tempo de contribuição e fichas financeiras. E aí ele chegou pra mim com vários documentos, mostrando os salários deles dele e tudo, né? Aí eu perguntei, cadê a ficha financeira? Aí ele tá aí, doutora. Aí eu procurava de um lado pro outro no documento e não achava. Eu disse, não, não tá aqui. Cadê a ficha financeira? Ele, olha, tá aqui. E aí ele me mostrou um documento que tinha a relação de salários dele, mas não era a ficha financeira. Aí eu disse, senhor fulano, essa aqui não é a ficha financeira. Com esse documento a gente não consegue planejar o seu benefício. E aí ele falou assim, mas como não? Quer dizer que eu já passei por 4 advogados, já fui na agência do INSS, o técnico do INSS que trabalha com isso olhou meu documento e disse que estava tudo certo e agora venho, você é a única pessoa que me fala que não está correto? Aí eu disse, pois é. O que que acontece? O técnico do INSS, ele tá ali para lhe atender, mas ele não tá ali para deferir o seu benefício. Nem todo advogado, ele consegue identificar a inconsistência de algumas documentações. Mas eu posso lhe mostrar bem aqui que na IN 128 de 2022, que é a Instrução Normativa que regula os procedimentos administrativos do INSS, traz anexos com o modelo dos documentos que o senhor precisa ter para poder solicitar um benefício quando quer fazer essa compensação de regime previdenciário, ou seja, trazer o regime, o período de órgão público para o órgão privado, para o INSS. E tá bem aqui, ó, um modelo de como deve ser a ficha financeira. Aí ele, meu Deus, pois eu não sabia disso. Agora eu vou ter que procurar essa documentação. Pois é, você vai ter que procurar essa documentação e a gente vai fazer um planejamento previdenciário. Bem aí eu já conquistei o cliente. Por quê? Porque eu demonstrei autoridade para ele. Eu não falei o como eu ia fazer. Eu mostrei para ele que eu tinha autoridade. Por quê? Porque eu demonstrei que eu entendia que aquela documentação não era adequada e que se juntasse aquela documentação não ia dar certo nem o planejamento e nem a solicitação do benefício lá na frente. Então ele já saiu instruído, sabendo o que ele deveria buscar e já saímos aí com esse planejamento. Então, olhem só, visualizei a oportunidade. Não entreguei o ouro para ele, não disse como eu ia fazer o planejamento dele. Eu mostrei a autoridade através da experiência de que aquele documento não era o adequado, e aí ele buscou. E olhem só, ele passou por vários outros advogados, pelo técnico do INSS, e ninguém tinha dito isso para ele. Então, olha só como é importante você bater o olho na documentação e visualizar essas oportunidades. Esse mesmo cliente, ele ainda não tem direito para se aposentar. Mas
tem como fazer um planejamento previdenciário para ele. E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês consigam identificar nessa abordagem estratégica de vocês. Que nem sempre o cliente vai chegar no seu escritório já com todos os requisitos de um benefício. Mas se você souber analisar muito bem as documentações dele, você vai conseguir identificar oportunidades e oferecer um planejamento, que vai ser um planejamento lucrativo para o seu escritório. Planejamento previdenciário, gente. O que é o planejamento previdenciário? Como eu falei para vocês, a gente, quando analisa o extrato do CNIS do nosso cliente, quando a gente verifica que tem inconsistências, quando a gente faz uma escuta ativa dele, ouvindo realmente o que ele precisa, a dor dele para a gente consegue identificar a necessidade de fazer um planejamento para esse cliente. Como assim? O planejamento é justamente um serviço essencial. Por quê? Porque depois da reforma da Previdência, que nós tivemos o ingresso de várias outras regras, nós temos 5 regras de transição em que essa pessoa pode se encaixar. Dentre dessas 5 regras de transição de aposentadoria, somente, que eu estou falando especificamente aqui da aposentadoria, cada uma tem uma regra, um requisito diferente. Uma tem uma forma de carência diferente, outra tem um tempo de contribuição diferente, outra tem a idade diferente, outra aplica o fator previdenciário, outra não aplica o fator previdenciário. Então, o planejamento previdenciário é algo essencial, porque o seu cliente ele não vai saber quando ele vai ter direito à aposentadoria. Já me ocorreu inúmeras vezes, quase todo dia. As pessoas vêm falar comigo e dizem assim: ah, eu tenho tantos anos. Será que eu já tenho direito para me aposentar? Ou assim, qual que é a idade para se aposentar hoje? Eu digo, fulano, não consigo te responder assim. Porque eu posso estar te respondendo de forma errada e eu não posso ser arbitrária. A gente precisa fazer um planejamento. Porque diante de tantas regras que a gente tem hoje, o mesmo cliente ele pode se encaixar em várias regras. Olha só, o planejamento previdenciário vai ser justamente o serviço em que você vai oferecer para o cliente que vai mostrar, gente, todas as regras possíveis que ele pode se encaixar. Qual requisito ele precisa completar em cada regra dessa? Qual a expectativa salarial de salário-benefício que ele vai ficar em cada regra dessa? O que que ele precisa atingir para poder se identificar em cada regra? Então, isso é algo que ele não vai conseguir fazer sozinho. Quando ele abre o portal do meu INSS dele e ele vai naquela opção de simulação de aposentadoria, vocês conhecem, né? Todo mundo já deve ter ouvido. Ah, doutor, eu fui no meu INSS, eu vi lá na simulação de aposentadoria e só tem tantos anos de tempo de contribuição. Ou então, tá dizendo que eu já tenho direito para me aposentar. Aí a pessoa vai lá, dá entrada no benefício e pá, indeferimento. Gente. Não se confia no meu INSS. Não se confia na simulação do meu INSS. Porque a própria simulação do meu INSS é feita com dados que estão inconsistentes de um sistema que é alimentado por dados que são informados muitas vezes de forma errada, com lacunas, com ajustes que precisam ser realizados e não foram ainda. Então, se esse cliente se confiar na simulação do INSS, ele vai ser prejudicado. Então, gente, olha só, o planejamento previdenciário vem justamente como uma forma preventiva para o seu cliente se preparar para quando chegar o momento de solicitar o benefício, ele estar com tudo correto para solicitar o benefício dele, ou para você solicitar, porque muitas das vezes os clientes voltam para você mesmo solicitar a aposentadoria dele. Todos os planejamentos previdenciários que eu fiz, exceto aqueles que ainda não atingiram o período, né, para se aposentar, mas aqueles que atingiram o período, fecharam a apostadoria comigo, fecharam o benefício comigo. Por quê? Porque através da gente demonstrar nossa autoridade, eles entendem que não há nada melhor do que deixar o benefício nas mãos de quem realmente entende o que faz. Então, quando a gente faz o planejamento previdenciário, a gente mostra, gente, olha aqui, a análise completa do histórico contributivo para o cliente. A gente vai mostrar para ele todas as pendências que tem no extrato do CNIS. E essas pendências você já vai ter visto lá no atendimento. Olha só, quando você atende o seu cliente e você verifica que através desse atendimento você identificou inconsistências, você identificou vínculos faltantes, você identificou que tem salários que eram para estar e não estão, ou mesmo que estejam, está no valor errado. Você identificou que
mesmo que tenha ali um pagamento de uma contribuição, às vezes foi pago em atraso e não vai contar para carência. Olha só, tantos detalhes, tanta coisa que a gente tem que identificar. Tudo isso através da análise do extrato do CNIS. Com essa análise do extrato do CNIS, você vai justamente demonstrar no planejamento previdenciário tudo que está errado nesse extrato do CNIS e tudo que você precisa corrigir. E aí já vem uma outra situação, gente. Olha só, quando você fecha o planejamento previdenciário, você pode, junto com o planejamento, oferecer o requerimento de acerto de CNIS, que é o acerto de vínculos e remunerações, que é um processo administrativo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre os serviços que a gente já pode incluir no planejamento previdenciário, tá? Mas o planejamento previdenciário, ele dá inúmeras oportunidades para você, que são oportunidades em que você não vai ficar só no planejamento, mas vai iniciar pelo planejamento, que já é um serviço que você vai conseguir monetizar logo. Então, olha só. Fazendo o planejamento, você vai colocar toda a análise completa do estado do CNIS. Você vai verificar se tem algum vínculo errado ou faltante para poder fazer o ajuste de todos esses registros no planejamento, para poder demonstrar para o cliente tudo que precisa ser ajustado. Nesse mesmo planejamento, você vai fazer a expectativa, gente, para ele, do, de como vai ficar o panorama depois de todos esses ajustes e regularizações. E diante disso, através de uma análise comparativa do que você identificou de inconsistência, dos vínculos que você identificou que existem, que estão errados lá no extrato do CNIS, que você vai estar mostrando no seu planejamento, as correções que você precisa realizar para poder deixar tudo ok para ele conseguir ter êxito no pedido do benefício dele. Aí você chega para outra parte, que é a parte de simulação. Gente, no planejamento, além de você demonstrar todos os erros e como você vai corrigir esses erros e como é que vai ficar o cenário após a correção desses erros, você vai também simular como é que vai ser o benefício dessa pessoa quando ela solicitar ele através desse planejamento. Por quê? Porque quando você faz o planejamento previdenciário, você consegue verificar todo o panorama contributivo do seu cliente. Verificando esse panorama contributivo, fazendo todos os ajustes que são necessários, você consegue fazer com segurança a simulação, diferente da simulação do meu INSS, que é alimentado com dados errados, dados divergentes, informações faltantes, e por isso a simulação é errada. Mas quando você faz o ajuste de tudo que está errado no histórico contributivo do seu cliente, quando você identifica que está faltando remuneração ali e insere a remuneração, quando você identifica que está faltando a data fim daquele outro vínculo e insere a data fim, você consegue fazer a simulação com segurança. Você consegue dizer para o seu cliente: olha, seu fulano, você vai aposentar, ou você vai conseguir um outro benefício, por exemplo, no dia 1 de 1 de 2028, por exemplo. Então, no dia 1º de janeiro de 2028, você adquire o direito desse benefício. E você vai adquirir esse direito recebendo o valor X, recebendo, por exemplo, R$ 5.000 se você completar determinados requisitos. Então, aqui você consegue montar cenários com segurança. E aqui você vai demonstrar para ele: olha, nessa regra, no dia 1º de janeiro de 2028, você vai ter direito recebendo R$ 5.000. Mas se você esperar mais um pouquinho, se você esperar no dia 1º de julho do mesmo ano, você se encaixa numa outra regra. E aqui você já não vai ficar mais com salário de 5.000, você vai ficar com salário de 7.000. Por quê? Porque você vai ter preenchido os outros requisitos necessários. Então, olha só como faz diferença o planejamento previdenciário estratégico na vida do cliente de vocês. Porque se você está analisando e verifica que ele pode ter oportunidade melhor, isso vai deixar ele satisfeito, porque ele vai ficar com um valor de benefício melhor, ele vai ter a expectativa dele atendida e você vai sair com seus honorários muito maiores, porque se ele vai receber um valor de benefício maior, ele vai te pagar mais, porque os honorários são com base no que ele receber. Os honorários do benefício, não o planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é algo à parte que você vai cobrar a parte do seu cliente. Mas quando, através desse planejamento, vem um benefício,
Aí você vai conseguir incluir esse honorário também do benefício e lucrar ainda mais. Então, olha como é importante fazer esse planejamento previdenciário, gente. Outro ponto importante para eu falar para vocês é que o planejamento previdenciário, ele é um serviço que você vai conseguir, inclusive, atender a expectativa do seu cliente não só para receber mais, mas às vezes para poder atender um senso de urgência dele. Então, olha só, já ocorreu também lá no escritório de clientes que não necessariamente queriam ganhar mais, mas que eles queriam se aposentar logo por conta de alguma necessidade urgente. E aí, através do planejamento previdenciário, a gente identificou todas as oportunidades de datas de aposentadoria, da data de aposentadoria mais próxima e se para ele compensava ou não se aposentar naquele momento. Então, nem todo cliente vai procurar você porque ele quer receber mais. As expectativas são diferentes a cada cliente. Às vezes, o cliente procura você porque ele está precisando de um benefício mais rápido, porque ele tem alguma necessidade ali urgente. E o planejamento previdenciário vai estar alinhado às expectativas dele. O planejamento previdenciário, gente, também, além de trazer toda essa simulação, ele, inclusive, ele pode ser para pessoas jovens que nunca contribuíram, olha só, ou que estão no início da sua vida contributiva. Imagine um jovem que acabou de começar a trabalhar e ele já quer se planejar. Gente, estou fazendo isso comigo, tá? Eu planejo me aposentar quando eu fizer 62 anos. Se a lei não mudar até lá, né? Se a regra não mudar até lá, em relação à idade para mulher. E mesmo cedo, tô longe dos meus 62 anos, mas mesmo cedo, eu já tenho essa expectativa de que eu vou me aposentar com 62 anos. E aí eu já fiz meu planejamento previdenciário para me aposentar com 62 anos. Então, olha só, eu ainda não tenho expectativa ainda de conseguir um benefício tão cedo, porque a idade ainda tá longe. Mas eu já estou me planejando para que quando eu chegar nessa idade eu consiga solicitar o meu benefício de aposentadoria. Da mesma forma, por exemplo, é quando eu quiser receber o meu salário maternidade, quando eu me tornar mãe. Olha só, eu posso fazer um planejamento para poder planejar esse benefício de salário maternidade. Digamos que você receba uma cliente no seu escritório que ela nunca contribuiu, mas que ela já está ali na expectativa de querer gestar, de querer ter um bebê, um filho, né? E aí você pode oferecer para ela um planejamento previdenciário para planejar o benefício de salário maternidade dela. Olha só, um direito que às vezes ela não imaginava que tinha e que às vezes mesmo ela ainda não tem, mas você pode ajudar essa pessoa a criar a oportunidade para que ela, de fato, adquira esse direito lá na frente. Então, planejamento previdenciário não é só para aposentadoria, tá, gente? É justamente para você fazer simulações estratégicas para cenários, diversos cenários possíveis. Com planejamento previdenciário, a gente consegue ter oportunidades em todos os atendimentos para poder oferecer esse tipo de serviço. Olha só, se uma pessoa recebe um auxílio-doença, que hoje é um auxílio por incapacidade temporária, e ela quer converter isso lá na frente numa apostadoria por incapacidade permanente, ou se a pessoa ela tem uma doença que ela já tem ali um histórico de que essa doença vai piorando ao longo do tempo, uma doença, por exemplo, degenerativa, e essa pessoa ainda não tem condições de solicitar um benefício por não ter a carência suficiente, por não ter a qualidade segurada suficiente, a gente pode planejar esse benefício para ela receber lá na frente. Outro ponto, o planejamento previdenciário, ele também não é só para aquelas pessoas que ainda não aposentaram. Olha a oportunidade. Imagina alguém que já é aposentado, mas quer melhorar o seu benefício através, provavelmente, uma revisão. Será que essa pessoa poderia ter direito a revisar o benefício dela? Você pode fazer o planejamento previdenciário, fazendo a expectativa dessa revisão do benefício. Não sei quantos de vocês aqui sabem, mas a revisão, existem dois tipos de revisão de apostadoria, tá, gente? Existe a revisão de apostadoria, vão anotando aí. Existe a revisão de apostadoria de fato e a revisão de apostadoria de direito. Como assim, Yasmin? Nunca ouvi falar disso. Para mim, revisão de apostadoria era só incluir cálculos, aliás, remunerações que não foram incluídas, tempos que não foram incluídos, enfim. Não.
Essa é a revisão de fato. A revisão de fato é quando o INSS, ao conceder o seu benefício, ele deixou de incluir algum tempo de contribuição, algum salário, e que se esse tempo ou salário tivesse sido incluído, seu benefício teria ficado com a RMI, que é a renda mensal inicial maior, e ele não fez. Aí você vai entrar com uma revisão, que é aquela revisão comum que a gente entra pelo site do meu INSS, apresentando a documentação, ou mesmo entra na própria justiça apresentando todas as documentações com as provas documentais ali que a gente tem. Mas a gente também tem a revisão de direito. E o que é essa revisão de direito? Vocês já ouviram falar de revisão do buraco negro? Revisão do buraco verde? Vocês já ouviram falar da revisão do artigo 29? Vocês já ouviram falar de revisão OTRN? Às vezes vocês já ouviram falar e acharam o nome tão esquisito que resolveram deixar para lá. Essas são tipos de revisão de direito. Além dessa, gente, ainda tem outras, tá? Tem a revisão do artigo 51 também. Então, essas são revisões de direito. O que que são essas revisões de direito? É quando, em determinada época, o INSS estava concedendo o benefício com base em determinada lei, só que ele estava concedendo errado. E aí, os benefícios que foram concedidos naquele período de tempo precisam ser revisados para poder ajustar de acordo com o coeficiente que deveria ter sido utilizado. Ah, Yasmin, tu tá falando grego, mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que existia uma lei entre 1995 e 2001, e essa lei determinava que determinado benefício deveria ser concedido com base no coeficiente X. E aí, lá na frente, essa lei foi determinada inconstitucional. E aí, como é que ficou todos os benefícios previdenciários que foram concedidos nesse período que essa lei estava vigente? Ficaram prejudicados. E aí, o que que acontece? Cabe à própria pessoa ter que entrar com pedido de revisão para poder revisar esse benefício. Essa é a revisão de direito. Quando a gente fala de questões legislativas, questões constitucionais, que precisam atualizar o coeficiente de cálculo do benefício que foi utilizado lá na época da concessão da aposentadoria. Então, nós temos a revisão de direito e temos a revisão de fato. Como é que a gente vai conseguir identificar para o nosso cliente se ele tem direito a uma revisão dessa? Planejamento previdenciário. Então, olhem só, planejamento não é só quando a pessoa ainda não se aposentou. Planejamento não é exclusivo somente para aposentadoria. Planejamento, ele também serve para otimizar benefícios já concedidos. Então, não deixe passar essa oportunidade, tá? Outro ponto, gente, vínculos irregulares, regularização. Aí aqui eu trago uma questão para vocês. Quando eu abro lá o portal do meu INSS do meu cliente e através do portal do meu INSS do meu cliente eu verifico que tem inúmeras inconsistências, não basta só fazer o planejamento previdenciário para poder mostrar para o cliente essas inconsistências e como que vai ficar depois os ajustes, né? Eu preciso fazer de fato esses ajustes. Eu preciso regularizar esses vínculos que estão irregulares. E aí você já pode oferecer o planejamento combinado com o processo administrativo de acerto de vínculos e remunerações. Como eu falei na aula passada, e quem estava na aula passada deve lembrar, esse procedimento administrativo, esse processo administrativo de acerto, ele só é feito ligando para o 135. Ele não tem a opção no meu INSS, ele não tem a opção no Gerid, que é o portal exclusivo do advogado, e ele também você não consegue fazer através de nenhuma plataforma online. Você só consegue fazer pelo 135, que é o portal do cidadão, que é o número do cidadão, ou pelo 0800 do advogado. Então você precisa falar aqui, ó, pelo telefone, ficar esperando, esperando, dar entrada com o processo. E aí, depois que o processo é dado entrada, vai aparecer no portal do INSS e vai aparecer também no Geride do seu cliente. E quando aparecer lá, aí você vai conseguir fundamentar, juntando a petição e juntando os documentos necessários. Então, olha só, a oportunidade que você tem aqui. Aí você não vai cobrar só pelo planejamento. Você vai cobrar pelo planejamento combinado com o processo administrativo que você precisa entrar, se tiver alguma pendência naquele vínculo. E outro ponto, gente, não é só quando tem pendência, não, que você pode oferecer o planejamento. Você pode oferecer o planejamento mesmo quando não há pendência, simplesmente para poder fazer as simulações necessárias para que aquele seu cliente entenda o panorama em que ele vai se encaixar, para ele tomar a melhor decisão da vida previdenciária dele.
Cliente jovem, é aquilo que eu estava falando para vocês, estratégia, gente. Não é só para idoso, não é só para gente que está ali na meia idade, não, que a gente oferece planejamento quando está perto de se aposentar. Não, 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 não. Planejamento é para planejar a vida previdenciária da pessoa. E a vida previdenciária não se resume somente no fim da vida. Se resume nos riscos sociais. Isso eu dei aula até um outro dia desse para meus alunos e foi até questão de prova. Olha só, o que fizeram a prova ontem. Sobre o que é esse sistema da Previdência, né? Qual que é o fundamento do sistema da Previdência? E o fundamento do sistema da Previdência é justamente trazer proteção contra os riscos sociais que essa pessoa está imposta. Quais são esses riscos sociais? Gravidez, doença, inatividade por idade avançada, desemprego, adoção. Então, gente, morte, né? Quando a gente fala de uma pessoa por morte. Então, dá para fazer um planejamento em qualquer uma dessas hipóteses. E sendo feito em qualquer uma dessas hipóteses, você consegue oferecer esse planejamento também para clientes jovens, para eles poderem organizar desde já a aposentadoria dele. E vamos lá, né, gente? Pensando no cenário ideal, esse é o ideal, que é justamente fazer esse planejamento desde jovem, para não ter problema com essa vida previdenciária lá na frente. Inclusive, algo que às vezes é até um tabu falar de morte, ou que as pessoas nem imaginam que é possível, mas é possível também fazer o planejamento previdenciário de uma pessoa por morte. Um segurado que quer se proteger ali, já quer proteger os seus dependentes, no caso de uma pessoa por morte. Outro dia eu atendi um cliente em que ele chegou para mim e falou assim: doutora, as minhas contribuições estão irregulares, porque tem mês que eu pago, tem mês que eu não pago, e eu queria regularizar isso porque eu tenho medo de eu morrer, porque eu sou um homem doente, e eu tenho medo de eu morrer e minha mulher ficar desamparada. Qual que é a solução? Planejamento previdenciário para poder planejar essa pessoa por morte, caso ela precise solicitar. A gente não quer que ele venha a falecer, mas se acontecer, esses dependentes não ficam desamparados. Então, planejamento previdenciário vai dar oportunidade para vocês em todos os atendimentos, independente do tipo de benefício que essa pessoa vai querer pleitear, gente. Então, qual que é o passo a passo? Escuta a qualificada do cliente de vocês, entenda profundamente a situação dele. Reúna todos os documentos necessários. Passo 2. Análise tecnicamente, de forma detalhada, o caso dele. Construa diferentes cenários estratégicos, porque, como eu falei para vocês, nem sempre o benefício final é a aposentadoria. Às vezes, seu cliente ele pode estar se planejando para poder é, ser pai, no caso de salário paternidade, olha só, ou sua cliente para ser mãe, e você já pode construir cenários diferentes para ele, para demonstrar que, independente da fase da vida dele, ele pode se planejar. Etapa 3, gente. A apresentação clara das opções para o cliente. Você vai ser bem claro com ele. Você vai dizer assim, ó, doutor, aliás, fulano, seu João, por exemplo, é, aqui você ainda não tem direito a um benefício, mas eu tô vendo que você precisa regularizar isso, 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 isso. E caso você queira receber um benefício lá na frente, você precisa se planejar. E você precisa fazer isso com segurança, porque o sistema é incerto, a gente não confia no INSS. Então, a gente tem que evitar o indeferimento quando você mais precisar, quando você estiver diante de algum risco social e você precisar do sistema e tiver um indeferimento. Então, você vai apresentar claramente para ele os riscos dele não fazer esse planejamento. Você vai mostrar para ele que ele precisa desse planejamento previdenciário. E essa eu acho que é uma das maiores inseguranças do jovem advogado ou do estudante que está para se formar e vai começar nessa parte de atendimento, é atender com segurança. Agora, pense só. Você tem a técnica que eles não têm, que o seu cliente não tem. Então, quando você está falando com ele, você já está numa posição de que você sabe tecnicamente mais do que ele. Então, não tenha insegurança em conversar com ele. Mostre que você sabe o que você está falando. E mesmo que você não sabe, não tente mostrar algo que você não sabe. Foque no que você tem expertise, foque no que você sabe. Se você sabe ouvir, foque na oitiva. Foque no entendimento do caso dele e depois estude para poder dar respostas para ele. Nunca apresente respostas erradas ou invente dados que você não sabe. Então, apresente claramente as opções ao cliente. E, por fim, converta, gente.
esse atendimento num contrato de planejamento previdenciário, que é muito importante. Doutora, eu consegui convencer o meu cliente que ele precisa de planejamento previdenciário. Convencendo ele que ele precisa de um planejamento previdenciário, como é que eu vou cobrar, gente, esse planejamento? O que que eu vou fazer para poder precificar o meu atendimento? Primeiro, gente, você vai definir um valor fechado, tá? Um valor fechado para o serviço completo de planejamento previdenciário. Esse planejamento previdenciário, ele vai mostrar para ele todas as expectativas que ele tem e que precisam ser supridas. Ele vai mostrar todas as simulações de todos os benefícios que ele pode ter direito e ele precisa transmitir segurança para esse cliente para poder facilitar a previsibilidade dele da vida contributiva, né? E também você precisa mostrar para ele que o seu serviço vale a pena ser contratado. Então, cobre um valor fixo quando você for falar de planejamento previdenciário. Há um tempo atrás, eu tinha uma pessoa que estava trabalhando comigo e a gente estava em parceria para fazer planejamento, só que ela nunca queria cobrar dos clientes planejamento. Ela sempre queria ajustar no êxito, em algum benefício que a gente nem sabia se esse cliente ia ter direito. E aí eu falei assim, olha, não tem como. E aí, conversando, eu consegui ajustar a mentalidade dela para poder alinhar ali com a própria realidade. Porque a gente não pode cobrar um planejamento no êxito, gente. O planejamento previdenciário, ele vai mostrar todas as expectativas para o seu cliente, mas a gente sabe que o INSS erra. Então, às vezes, você vai fazer um planejamento previdenciário para o seu cliente adquirir o direito daqui a 5, 10 anos de um benefício. E ele não vai seguir as suas orientações que você colocou no planejamento. Ou se ele seguir, ele pode seguir de forma errada. Ou mesmo o planejamento pode ficar obsoleto através de mudanças legislativas. E aí, isso é algo que você pode, inclusive, incluir no contrato do seu planejamento, que é a possibilidade de Pelo atualização, bote errado, bicho. Escreveu assim. que é a Eu achei o possibilidade de bichão ali. atualização desse planejamento. Eu acho que eu tô caminhando com o Peraí, boutique. Era gente, o deixa eu daqui, o boutique só é dele. Era a cena do o o áudio. áudio. Desliguem o áudio, pessoal. Peraí, deixa eu identificar aqui. Tá, vamos lá. Então, voltando a falar em relação à incerteza do INSS, mesmo quando a gente faz o planejamento, a gente alinha todas as expectativas, nem sempre o nosso cliente ele vai seguir todas as nossas orientações. Então a gente tem que demonstrar muito cuidado em relação a isso. Primeiro, antes de falar aqui dos valores do planejamento. Quando você for fechar um contrato com seu cliente de planejamento previdenciário, anote essas dicas, gente. Coloque no seu contrato que o planejamento ele não vai dar certeza desse direito, porque você vai mostrar a expectativa de direito que ele tem se ele seguir as suas orientações. Se ele não seguir essas orientações, pode ser que ele não adquira o direito do jeito que você colocou no planejamento previdenciário, e ele não pode te culpar por isso, porque ele não está seguindo, o que você orientou para ele. Às vezes as circunstâncias mudam, às vezes ele recebe um outro benefício de forma acumulada, e esse outro benefício pode vir a reduzir o valor do benefício maior dele. Então, também tem essas especificidades. Então, sempre coloque no seu planejamento que você não está dando certeza de direito e nem certeza de êxito de benefício. Porque você está ali alinhando expectativas de acordo com a realidade previdenciária daquele momento e com base na legislação vigente naquela época do planejamento previdenciário. Hoje eu estou colocando nos meus contratos de planejamento, aumentando, lógico, uma porcentagem aí em cima do valor do planejamento, a atualização do planejamento pelo período de 2 anos, tá? Então, por exemplo, digamos que eu cobre R$ 4.000 para o planejamento, e esse planejamento, esses R$ 4.000, ele vai ter que me fazer esse pagamento no momento que eu assinar o contrato, no momento que eu entregar para ele o planejamento. E aí, se eu definir com ele a atualização desse planejamento, eu já coloco um valor a mais. Por exemplo, fica condicionado ao pagamento de mais R$ 1.000 para poder atualizar no, de segundo as regras do ano que vem, por exemplo.
Então, isso é algo que você também pode colocar no seu contrato. Anotem aí essas dicas, tá? Então, valor fixo de planejamento. Sempre defina um valor fechado para o serviço completo de planejamento previdenciário. Isso vai demonstrar para o seu cliente até que você tem segurança no que você está fazendo, tá? Isso vai transmitir segurança ao seu cliente e vai facilitar, inclusive, a previsibilidade financeira do seu escritório. Porque se você fecha um valor fixo, você vai saber quanto vai entrar no seu escritório naquele dia ou na data X que você definir de pagamento. Então, você precisa dessa previsibilidade. Porque o objetivo maior do planejamento previdenciário também, nos escritórios de advocacia previdenciário, é a gente fazer com que o nosso caixa rode sem depender de êxito de processo, tá? Nem de processo administrativo, nem de processo judicial. Então, valor fixo, tá? Em planejamento. Outra forma que você pode cobrar também é cobrar um percentual sobre o benefício obtido ou sobre o ganho econômico no cliente. Em que caso que você pode fazer isso? Digamos que você identifique que o seu cliente já tem direito a um benefício. Só que vamos lá, gente. Olha só, uma estratégia muito legal que eu costumo usar. Quando o cliente chega no meu escritório para a gente fechar um benefício, isso aconteceu até umas semanas atrás também. Fechei um contrato com uma cliente que ela já vai adquirir o direito agora em julho para se aposentar, mas a gente fez aí um serviço de planejamento para ela, de análise previdenciária, que é um serviço um pouquinho mais simples do que o planejamento. Mas de qualquer forma, se a gente fechasse logo essa aposentadoria, eu ia ter que fazer o planejamento para ela, porque eu não posso ser irresponsável ao ponto de fazer o serviço para essa cliente sem analisar todas as opções possíveis de planejamento para ela, de benefício para ela. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer o estudo dessas análises contributivas. E esse estudo, gente, não pode ser de graça, não. Você tem que fechar o planejamento com ele. Então, feche o planejamento e quando você verificar que esse cliente já tem a possibilidade de aposentar, próximo, aí você pode fechar um valor fixo com ele um pouquinho abaixo do que o valor fixo que você já fecha num planejamento comum, mas já ajustar o contrato com o benefício que você dá à entrada e cobrando o percentual normal que você cobra no seu escritório para benefícios específicos, tá? Então, quando você vai fazer só o planejamento, valor fixo para o planejamento. Valorize o seu ticket, porque o planejamento é um serviço que dá muito trabalho, tá, gente? É um serviço muito detalhista. Então, você precisa ter realmente autoridade para fazer um planejamento, saber o que você está fazendo. E muitas vezes a gente paga um sistema que nos auxilia com esse cálculo, então nada vem de graça. Cobra um valor fixo pelo seu planejamento, tá? Outro ponto, percentual de benefício, que é justamente quando você verifica que o seu cliente já está bem perto de adquirir o direito e benefício, você já fecha o planejamento, mas o benefício com ele para você dar entrada. Então você cobra o valor fixo do planejamento, que pode ser um pouquinho abaixo, mas já garante que você vai representar ele no processo desse benefício específico, tá? Cobrando ali no êxito, como geralmente a gente cobra. Pacotes estratégicos, isso também é importante, caso você queira oferecer benefícios para o seu cliente. Olha, ofereça pacotes com diferentes níveis de serviço e acompanhamento. Como eu falei para vocês, hoje eu tenho essa estratégia no meu escritório, que eu estou fechando o planejamento e já colocando no contrato a atualização do planejamento condicionado ao pagamento de um valor a mais, quando essa pessoa quiser essa atualização. Então, eu já deixo ali um pacote que eu estou oferecendo. Porque se esse cliente for fazer um planejamento do zero comigo lá na frente, aí vai ser mais caro. Então, provavelmente, talvez ele não volte, porque ele já vai ter um planejamento em mãos e ele já vai achar que é válido. Então, se eu coloco o planejamento com valor fixo e coloco uma cláusula no contrato, criando um pacote que, se ele quiser atualizar, ele vai me pagar um valor a mais, só para atualizar aquele planejamento que eu já fiz, eu já crio aí um pacote estratégico de serviço e esse cliente já fecha comigo não só um serviço, mas outros serviços decorrentes desse planejamento, tá? Isso aqui vai permitir, gente, a gente atender diversos perfis de clientes. Por quê? Porque se for um cliente que ainda falta muito tempo para ele adquirir direito ao benefício, é super interessante para ele estar atualizando esse planejamento, até para ele saber de tempos em tempos como é que ele vai continuar contribuindo, qual vai ser a melhor estratégia dele. Inclusive, isso é um ponto muito importante, tá? No planejamento. É o planejamento de contribuições que ele vai fazer no futuro. O melhor código para ele contribuir, se ele for um contribuinte individual, se a pessoa for empresária, médica. É muito interessante planejamento previdenciário para profissionais autônomos, profissionais que têm empresas.
Então, são clientes aí interessantes da gente atingir com esse serviço, tá, gente? Então, olhem só, qual o posicionamento que você deve ter? Primeiro, você tem que ter um posicionamento no seu atendimento previdenciário operacional. Você deve responder perguntas pontuais do cliente sem aprofundar muito essa análise do que você vai fazer. Lembra, você não vai entregar o ouro. Você vai mostrar que você tem autoridade, mas você não vai dar todas as respostas para o cliente para que ele não vá procurar um outro advogado ou faça sozinho. Então, atue de forma reativa e limite-se ao problema apresentado por ele. Lógico que sempre ouvindo e fazendo com que oportunidades sejam criadas a partir desse atendimento e de forma estratégica, construindo soluções e personalizadas, principalmente para cada cliente. Analisando o cenário, analisando qual que é o objetivo dele quando ele te procura, qual benefício ele está buscando e se existe a possibilidade de um outro benefício também para ele que talvez ele nem esteja identificando, tá? E o seu diferencial, gente, sempre vai ser o valor que você vai mostrar para ele através das análises que você faz. Porque pela análise que você faz, ele vai conseguir ver que você tem autoridade. Então, aqui você já vai atrair clientes qualificados que buscam justamente essa expertise no atendimento previdenciário, tá? E aqui você vai conseguir justificar o valor dos honorários que você vai cobrar, tanto para um benefício quanto para um planejamento previdenciário, que vai ser um valor fixo, pela entrega diferenciada que você vai entregar para esse cliente. Então, não esqueça, gente. Então, olha só, todo cliente é uma oportunidade. Depende de como você enxerga. Então, gente, não deixem oportunidades passar. Você precisa criar oportunidades do seu atendimento e a melhor delas é o planejamento previdenciário, quando você consegue justamente monetizar esse serviço que você vai ter que fazer de qualquer forma quando for dar entrada em um benefício. Gente, olha só, se você quer iniciar nessa jornada previdenciária, o caminho ele começa agora. Nós temos ainda poucas vagas restantes para nossa mentoria, para a mentoria Beabá Prev Premium. O que que é essa mentoria, gente? É justamente esse acompanhamento do início do zero ao avançado nessa sua prática previdenciária. Então, todas essas expertises aqui que eu estou dando para vocês, todas essas técnicas, estratégias de atendimento, você vai ter isso e muito mais aprendendo do zero ao avançado na mentoria Beabá Premium. Por quê, gente? Porque vai ser o momento em que você vai ter acompanhamento individualizado comigo. Nós vamos ter aulas ao vivo e também nós temos um grupo específico somente para os mentorados, onde eu acompanho vocês. Então é muito importante você tomar essa decisão na sua jornada profissional. Como é que funciona, gente, essa mentoria? Quero apresentar para vocês, lógico, porque é uma oportunidade que vocês não podem deixar passar, porque esse aqui é o próximo passo da sua atuação previdenciária. A nossa mentoria, ela tem 8 módulos, mas olhem só. Eu falei para vocês que a turma era prêmio, né? E a turma realmente é prêmio. E pelo fato dessa turma ser prêmio, a gente tem um módulo extra, gente, de salário e maternidade. Olhem só, eu nem tinha divulgado isso antes. Não tinha divulgado isso antes. Eu postei hoje um vídeo lá no Instagram do Instituto que eu falo, mas eu nem dei foco exatamente nisso, porque eu queria dar justamente nessa aula. Gente, nós temos 8 módulos. Esses 8 módulos 7 módulos desses são ao vivo, tá? Pelo Zoom, aqui numa aula como essa, onde a gente vai compartilhar, onde vocês vão fazer perguntas, vou responder para vocês, onde vocês vão ter a oportunidade de compartilhar o caso de vocês comigo, e a gente vai conseguir ter essa oitiva aqui reativa da gente conversando e trocando experiências, e eu ensinando para vocês do zero ao avançado, porque aqui a gente vai estudar regras, tá? A gente vai estudar tudo isso através desses 7 encontros ao vivo. O oitavo encontro, gente, é o encontro presencial. Sei quantos de vocês já viram lá a postagem dos flashes do nosso encontro, que é justamente o encontro em que a gente se reúne presencialmente, conversa, analisa casos, fala da nossa atuação, do que a gente aprendeu, do que falta a gente aprender e alinha tudo o que a gente precisa para iniciar nessa jornada previdenciária. E um módulo extra, gente, agora, que é esse módulo de salário e maternidade, onde eu vou te ensinar tudo sobre salário e maternidade, como começar a atuar nesse benefício, como precificar o salário e maternidade, os direitos de quem você precisa atingir,
os requisitos para poder dar entrada nesse benefício, os documentos essenciais, ou seja, tudo que você precisa saber de salário e maternidade. Isso está incluso na mentoria, gente. Incluso. Isso aqui é ouro, vocês não encontram por aí. Vocês encontram em cursos separados. Mas dentro de uma mentoria que tem uma proposta individualizada, é difícil. Então, foque nesse módulo extra de salário e maternidade, tá? Muito bom. Nós temos o módulo um que é o início da jornada previdenciária. Módulo 2 a gente vai estudar tudo sobre como analisar o CNIS, como analisar vínculos, como ajustar pendências. Nós vamos entender como é que funciona o CNIS, onde a gente localiza. A gente vai entender tudo sobre o sistema do INSS, gente. Como que a gente se cadastra no Geride. Não sei se todo mundo aqui tem um cadastro do sistema do advogado já. Tem gente que não tem e que não sabe como se cadastra, que não sabe como entra, que não sabe como acessar, como protocolar requerimento. A gente vai aprender tudo isso na nossa mentoria. Prática administrativa do INSS. Vou ensinar para vocês como é que é a estrutura do INSS, gente. Como é que o INSS funciona. Como é que é a base do INSS, que é a análise do servidor, como é que é o conselho de recursos, a junta de recursos, a gente vai entender quais são essas instâncias e como é que são feitas essas análises, e estratégias também de atuação administrativa, tá, gente? Prática judicial previdenciária, como é que eu atuo na parte judicial previdenciária? Como é que eu, por exemplo, se eu tiver um benefício por incapacidade, tiver uma perícia, como é que eu oriento o meu cliente? Como é que eu faço uma impugnação a uma perícia, a um laudo pericial? Como é que eu apresento quesitos? Quais são as perguntas estratégicas? Então, olha só, gente, isso aqui é ouro, vocês não encontram em qualquer lugar. Realmente é uma mentoria, não é um curso, gente. Um curso genérico, é uma mentoria, tá? Audiência e pós-sentença. Como é que eu vou me posicionar para uma audiência? Que eu preciso saber para fazer uma audiência previdenciária? Depois da sentença, o que eu faço, gente? Ontem mesmo, inclusive, eu tenho até que responder. Uma advogada me mandou uma mensagem. Não sei se ela tá aqui. Eu até esqueci porque eu procurei o vídeo e eu não achei. Mas me perguntando como é que faz para receber o RPV. Gente, muita gente tem essa dúvida. Talvez vocês aqui estejam me ouvindo e tenham essa dúvida. Como é que eu vou fazer depois que o processo deu certo para receber o dinheiro do meu cliente? Como é que eu vou fazer para ele não ir lá receber sem mim e eu perder os meus honorários? Como é que eu faço para receber um RPV? Como é que eu faço para receber um precatório? Tudo isso eu vou ensinar para vocês. Olha que ouro. Marketing jurídico ético, como é que você vai se posicionar nas redes sociais? Como é que você vai começar a conquistar clientes através das redes, que hoje é o nosso maior cartão de visita? Então, no encontro 8, encontro presencial e network, a gente vai se conhecer, a gente vai conversar, vai analisar casos, vai ter essa troca. E o módulo extra de saúde e maternidade, que eu já falei para vocês. E aqui eu já vou anunciar o seguinte, gente. Hoje nós tivemos essa aula aberta, com a aula inaugural da nossa mentoria. Mas a nossa mentoria mesmo fechada, somente com os alunos que nós já temos. E algumas vagas restantes que nós ainda estamos disponibilizando exclusivamente para essa turma aqui que está nessa aula, nós já vamos começar a nossa mentoria na próxima terça-feira, dia 14 de abril, tá, gente? Nesse mesmo horário, às 7h30. Então, quem é meu mentorado, que está aqui acompanhando essa aula, já saiba que na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo, com seus colegas que que decidiram mudar essa jornada previdenciária deles, fazer essa virada de chave, que é se especializar e de fato aprender na prática. Então, próxima aula da mentoria já é na terça-feira, dia 14 de abril, às 7h30. Pessoal, vou ver aqui se teve alguma pergunta da nossa aula. Deixa eu verificar no chat. Vocês têm alguma pergunta, gente? Gostaram da aula? Tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Não teve perguntas, então vocês aprenderam tudo, né? Que bom! Agradeço a presença de vocês. Gente, muito obrigada por estarem aqui nessa aula maravilhosa. Maravilhoso estar com vocês. Quem puder abrir a câmera, abre para a gente tirar uma foto antes de finalizar. Abram aí, gente, a câmera para a gente tirar uma fotinha. Quem mais vai abrir a câmera para dar um sorriso para aparecer na foto que eu vou postar?
pessoal tá abrindo a câmera. Bom conhecer vocês. Vanessa, doutora Vanessa, tudo bem? Bom te ver aqui. Gente, a Vanessa, ela estudou comigo na faculdade. Maravilhosa. Inclusive, na turma passada da mentoria, eu também tive uma amiga que estudou comigo na faculdade, a doutora Mariane. Ah, é tão bom rever vocês. Vamos lá, tirar nossa foto com quem já apareceu. Sorriso, gente. Obrigada, pessoal. Olha só, quem tiver interesse na mentoria, agora vocês podem entrar no Instagram que vai estar lá o link de inscrição. Então, aguardo vocês na próxima terça-feira, nossa primeira aula, tá? Muito obrigada por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.